Encontrei uma parceira de trabalho. Eu contei ontem que eu não me sentia bem, né? Quando eu vim assim. Você sabe, né? Quando uma vez que eu usei social, a primeira vez que eu fui de social foi no ponto de pregação da irmã Rose. Aí quando cheguei lá, ficaram dizendo que era um advogado. Então no começo é um pouco difícil para se acostumar, mas depois que você usa essa roupa social, eu gosto. Se depender de mim, eu só venho para os cultos assim. E eu gostei tanto que este foi a praia de social. Você se lembra? Eu pensei que ia ser um negócio simples, mas não, lá os meninos estão jogando bola, um vôlei, correndo, e foi oração, foi louvor. O irmão Francisco levou violão, a gente fez aquela festa espiritual. Eu disse, mas nunca. E ainda mais foi quem, né? O irmão Alberto, foi Helenildo, Eduardo, tudo aqui no meu redor. Parecia que era meu segurança, era. Eu fiquei um pouco estranho, mas deu para ir, né? Irmão, vamos se colocar de pé, em reverência ao Senhor. E você vai deixar a tua Bíblia aberta na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, onde o pastor deixou esse estudo para a gente. E hoje com uma hora de almoço, eu fui na Bíblia e nada, eu não consegui encontrar nada. Eu disse, meu Deus, que negócio é esse? Aí quando foi agora pela noite, eu fiquei no trabalho, tomei banho e peguei a Bíblia. E eu folheando aqui, eu me senti muito bem aqui quando encontrei essa mensagem. Então, vai ser essa, capítulo 4, deixa aberta no capítulo 4 de Efésios, e a gente vai fazer agora uma oração ao Senhor, pedindo a Deus para que Ele abra a minha e a tua mente para você ter o entendimento da palavra. Ore comigo junto. Pai nosso, grandioso Deus e Pai amado, louvado seja o teu santo nome nesta noite mais uma vez. E neste momento eu estou reunido com a tua igreja, com os irmãos, com as irmãs, com a juventude. E eu te peço para todos nós neste momento, Senhor, entendimento, sabedoria, que nós venhamos crescer na graça e no teu conhecimento. Abençoa cada vida que está aqui. Eu não sei como foi que cada pessoa conseguiu chegar até aqui, porque quando a gente vem para a tua casa, Senhor, existe uma guerra tão grande para impedir de um servo teu chegar até aqui. Mas a gente está se esforçando, Senhor. Então, nos dá a tua graça, nos dá força, saúde, nos abençoa mais e mais, nos fortifica nessa caminhada. Oh, Senhor, nós precisamos te buscar mais, descer mais, fazer mais para ti. Senhor, nos dar o gozo de ler Bíblia, de orar, de vir para a tua casa, de crescer em espírito e em verdade. Deus, Espírito Santo, toma conta de cada um de nós neste momento. Assim, tudo isso te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz, pode sentar, amém? A irmã Sandra aqui falou algo muito interessante, importante, do filho dela. Eu já disse à igreja também que eu de papai, eu já recebi uma palavra assim. Ele estava estressado, brigou com a mamãe. E até eu estava no meio, ele disse, olha, quando tu crescer tu não vai dar para nada. Então essas palavras doem muito. Então imagina sendo uma calúnia. Como você se sentirá com a calúnia? É terrível, irmão. Por isso que a Bíblia nos adverte, não julgue, não fale, cuidado com a língua, cuidado com a boca com que você vai falar. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado, até quando for conversar com o irmão, porque muitas vezes o irmão que anda com você, ele não é maduro o suficiente para suportar certas palavras. Eu disse até aos jovens aqui, algumas pessoas, tem coisas que eu não posso dizer a vocês, senão vocês vão ficar com raiva de mim, porque vocês não estão maduros ainda. Então se eu dizer, eu mato um menino desse aqui, pela palavra. Então com o tempo a gente vai
deixando a pessoa amadurecer. E a gente vai tratando ela assim aos poucos. Tem coisas que vocês não vão suportar ouvir da minha boca. Só do fato de eu ser jovem, você já tem raiva porque eu prego. É, irmão? Aí eu não sei, né? Porque tem pessoas que não gostam de pregadores jovens. Isso é assim mesmo. Mas eu tô aqui, né? Vai fazer já 6 anos já, né? Glória a Deus por isso, né? Então faz o mesmo. Olha para mim, não. Olha para Cristo, obedece a Cristo, pastor, e você cresce. Ô irmão, por que o senhor fala essas coisas? Parece uma indireta. Não é indireta não, meu filho. É a realidade. Eu sei de tudo já. Quem me vê assim, bestalhado, coitado desse jovenzinho besta. Eu tenho uma cara de leso, claro que eu tenho, tem que ter. A minha patroa pensa que eu sou algum besta, não é? Ela diz, você não é nada de besta, você é daquele que vê as coisas e fica caladinho. Né? O inimigo tem raiva de mim, muita raiva de mim. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que incomodar o inferno mesmo e crescendo cada vez mais. Eu estava na casa do vizinho um dia e passou um comercial de um carro e disse, quando eu crescer eu vou comprar um carro desse. Não comprei não. Mas ele disse uma coisa, tu comprar? Não vai comprar carro, coisa nenhuma. E eu fiquei calado. E a esposa dele, já é falecida, ela disse, o que é isso, Bill? Diz isso para o menino, não, ele vai crescer, ele vai trabalhar, ele vai comprar o carrinho dele. Então, quando a irmã falou isso aqui, eu me lembrei disso. Então, eu quero dizer a você que podem falar o que for da tua vida, porque a irmã também, Iramar, deu um versículo que tudo no tempo vai acontecer. Então, se você me chamar de jovem burro, de qualquer coisa, pode chamar, não estou nem aí. Eu sei que os planos e as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Está entendendo? Então, quando ela disse isso, hoje eu estou fortalecido aqui. Você pode olhar com cara feia, se quiser apertar minha mão, aperte, porque tem gente que tem raiva de apertar a mão. Isso para mim não tem Espírito de Deus, não. E eu conheço, viu? O senhor está todo metido ao pastor agora, espiritual demais. Se você orar, Deus faz você sentir o que é errado e o que não é, meu filho. Então não tem segredo nisso, não. Por isso que eu estou dizendo aqui, não fuja, aperte a mão do seu irmão. A gente tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso aqui. A gente é irmão, tem que se abraçar, tem que estar se unido. Esse negócio de ciúme, um beijo também, acabar essas coisas aqui, viu? Que esse negócio é para o mundo. Ciúme de zelo. Claro, de zelo. Irmão, o senhor está pegando muito pesado. O que é que está acontecendo com o senhor? Não, é doutrina só, uma simples doutrina. Nada demais, né? A gente lembrar o que a gente já sabe, né? Porque pode ser que assim a gente desperte a lâmpada. Plim! A gente se desperta. Mas tudo bem, eu já conversei muito, porque eu sou da família do pastor, a gente conversa muito, fala muito. Então, o livro de Efésios, capítulo 4, e a partir do versículo, deixa-me ver aqui, capítulo 11. A epígrafe do texto dessa mensagem diz assim: o santo ministério e o serviço dos santos. Então eu vou falar aqui sobre 5 dons ministeriais. E esses dons ministeriais, o Senhor, Ele quer muito, muito, anseia te entregar. Mas Ele só vai te entregar quando Ele ver do alto céu o meu e o teu desempenho. Está entendendo? Então, se você não manifestar nada na igreja, nenhum serviço, nenhuma boa ação, então os dons vão ficar retidos. Então o Senhor vai dar para outra pessoa que queira trabalhar na obra do Senhor. Tem pessoas que dizem, eu não quero ter um compromisso na igreja, eu quero ficar só no banquinho lá, sentadinho ali, e pronto, eu não quero. Aí ela não quer fazer o quê, né? Será que Deus vai dar? Toma. Não. Deus não vai estragar dom com quem não quer usar. A Bíblia diz assim, não lance pérola aos porcos. Será que eu vou dar uma comida de valor a um porco? Eu não vou dar, não. Mas, em um sentido figurado isso, eu vou dar a palavra que não aceita?
Eu sei que a pessoa não vai aceitar, por que eu vou ficar insistindo? Eu vou dar a minha palavra valiosa. Claro que a gente vai pregar, a gente vai ensinar, mas se a pessoa não quer, eu vou dizer, abre a boca aí, irmão. Vê se cabe essa Bíblia. Ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar de jeito nenhum isso. Então, existem 5 dons ministeriais, você sabe disso, eu vou dizer aqui, vou lembrar, reforçar. Alguém sabe quantos dons espirituais existem? Essa é fácil. 9. 9 dons espirituais. E o diácono, irmão? É um dom de serviço, meu filho. Está no meio aí. E o Senhor, Ele vai dar esses dons para toda a igreja que Ele quer dar. A quem Ele quer dar? Claro que Ele quer dar a todo mundo, mas nem todo mundo é apto para isso. O pastor disse, queria eu que fosse todo mundo, meu desejo é todo mundo, mas não é assim. Deus tem as pessoas certas para dar. O meu, o teu desejo, claro que é agradar, é claro que é fazer você crescer, mas infelizmente nem todas vão receber esse dom de Deus. Então observa bem no versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Eu já dei um ensinamento aqui aos jovens sobre isso, sobre esses dons ministeriais. O que é que significa a palavra apóstolo? Enviado. Aquele que é mensageiro. Então hoje, pode ser que exista assim alguém chamar o apóstolo fulano, mas esse apóstolo que existia no passado, ele representa hoje, sabe o quê? O missionário. Paulo era um apóstolo, era um missionário. Você via aqui Paulo parado? Não. Paulo sempre estava em movimento. Tem pessoas que dizem, irmão, missionário não é aquele que vai viajar. Não, calma aí. Eu sei que a gente tem uma missão. Mas nós temos que expandir o reino de Deus. Não é só no nosso bairro, não. É para fora. Será que Deus quer você só aqui? Deus quer fazer você crescer, se expandir. Chegar a grandes lugares, alcançar grandes lugares, levando a palavra do Senhor. Todos nós somos um missionário pela fé. Mas só aqui no nosso bairro é fácil. Concorda comigo? Fácil demais. Eu quero ver para longe, pregar a palavra, aonde poucos se acovardam de ir levar a palavra do Senhor, porque eles sabem que é muito difícil. Então tem pessoas aqui que desejam sim ser missionárias. Levar a palavra em lugares que não se podem falar a palavra. Se falar, o pescoço cai ao chão. Isso é terrível. De falar que é tão fácil, mas você vivendo isso na prática é algo terrível. Você querendo levar a palavra para pessoas que estão necessitadas, mas se alguém ver você fazendo essa prática, você é morto. Então isso aí é só aquele que tem amor a Deus, que ele se entrega à sua vida, ele já tem esse gozo dentro de si. Eu vou morrer por amor de Cristo Jesus, eu vou morrer levando a palavra. Eu quero citar um exemplo de Estevão. Somente naquele momento que ele estava sendo apedrejado, o que foi que ele fez? Olhou ao céu, ele teve uma visão maravilhosa. Então todo missionário ele tem uma visão maravilhosa, porque ele está fazendo aquilo de coração, levando a palavra. O maior prazer é ele levar a palavra. Quando eu estou aqui pregando, sabe qual é o meu maior prazer? É ver você chorar, é ver você sorrir, é eu saber que você está se alimentando por esta palavra. Se eu não ver isso acontecer um dia na igreja, eu fico triste. Pode escrever que eu fico triste. Eu disse, Senhor, o que aconteceu? Será que o erro foi meu? Será que o povo não entendeu nada? Eu fico preocupado. Eu pregava muito lá no ponto de pregação da irmã Rose, e tinha algumas vezes que eu saía triste, porque o povo não chorava, não se alegrava. Eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu ficava tão triste com isso. Aqui na igreja aconteceu já. Eu disse, tem que descer mais, né, Senhor?
Então hoje o maior prazer é ver você se alimentar na palavra. É ver pessoas que não são evangélicas se alimentar, chorar a palavra, tocar em seu coração. Porque o nosso dever é esse, entregar a mensagem, a pessoa ficar feliz na nossa frente e você saber que você foi um vaso de Deus usado para ajudar aquela pessoa. Então, isso é muito gratificante para mim. E ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Então esse dom aqui, esse dom ministerial, não existe mais. Profeta. É, irmão? É. O profeta hoje não existe. Existia naquele tempo. Ele era designado por Deus, profeta, do ventre de sua mãe, para ser um profeta. Mas isso não quer dizer que ele era profeta e também já era salvo. Não. Se ele errasse, ele perdia a salvação. Se ele morresse pecando, perdia a salvação. Profeta, ele vinha do ventre de sua mãe, um profeta. O Senhor o separava desde o ventre. Qual era a função do profeta? Falar as palavras de Deus. Ele anunciava unicamente o que o Senhor colocava em seu coração. Então ele falava para nações, para reinos, para qualquer tipo de pessoa, raça e tribo. O profeta de Deus falava, era aquele a quem falava únicas palavras do Senhor. Irmão, por que hoje se chama-se o homem de Deus é profeta? Hoje, pela misericórdia, nós somos profetas de Deus pela fé. Porque Deus já tem um dom ministerial de profecia. Então, quem tem um dom de profecia e profeta, quem é que fala mais? Quem tem um dom ou quem é o profeta? Quem é o profeta que vai falar, que vai se manifestar muito mais do que quem tem um dom. Então, hoje, para a gente, tem o dom de profecia. Então, isso aí já é um dom espiritual, tem um dom de discernimento. Então, há hoje um dom de profecia. Esse dom, irmão, é para quem? É para você. Quem não já pensou em pronunciar a mensagem de Deus? Você falar, ajudar alguém com uma profecia. Eu sempre imagino, de vez em quando vem esses pensamentos, eu sei como eu queria ser usado por ti, falar, ajudar a outra pessoa. Mas não é fofoca não, viu? Porque tem pessoas que andam muito com outras, e eles sabem a vida de fulano, sabem a história do filho. Aí diz o Senhor, teu filho irá descer. Mas tudo mentira. Esses profetinhas de Baal. Olha, se tu não voltar, mulher, estou eu abrindo uma cova. Tu vai descer igual a Daniel. Por quê? Tem pessoas que conhecem nossa vida, eles começam a profetizar da carne. Satanás usa as pessoas. Eu fico olhando assim muitas vezes com a inocência da igreja. Não é querendo me achar o tal, não, porque eu estou falando aqui, Deus é minha testemunha. Já chegaram pessoas aqui com profecia, o povo, glória a Deus, aleluia, eu calado, o pastor calado. Ô irmão, você é muito sabidão? Não. É só você ter uma mente aberta e deixar Deus te ensinar. Porque tem pessoa que pensa que é o tal, já sei, pastor, sabe de nada. Aí vem um profeta de Satanás, dá uma profecia e você cai, já está morto já, né? Chegou uma pessoa aqui, e Deus disse isso. E ele falou para a pessoa que não tinha função. Deus na profecia vai errar endereço? Nunca. Deus sabe se você é uma coisa ou não. Ele vai dizer uma coisa que você não é? Não vai. Então não foi Deus. É uma profecia troncha. Eu mesmo identifiquei isso. Aí o pastor, tu viste? Eu vi claro. Estava na cara. E o povo dando glória. Eu disse, por que o povo está dando glória? Sabe por quê? Muitas vezes o povo é levado pela emoção. Nem deixa o profeta terminar, você já está dando glória, nem escutou o que ele disse. Glória a Deus, aleluia, aí o profeta lá. Tinha coisa aqui que o pastor foi usado por Deus e o povo está dando glória. E eu parado, eu queria ouvir o que ele estava dizendo. Mas acontece, né? Emoção, né?
As mulheres são mais emocionais do que os homens, claro, né? Era as mulheres que faziam mais glória e mais barulho. O homem não, é mais reservado, né? Mais calmo. Nem sapeia com essas coisas. Então, veja bem. O profeta, ele não existe. Mas o dom de profecia existe. Então, ele quer dar para você esse dom. Ele quer te emprestar, melhor dizendo. Porque o que a gente possui ou usa não é da gente. É de Deus. Então, tinha coisas aqui no púlpito que eu pregava pela profecia da palavra. Não era que Deus colocou a palavra na minha boca para dizer uma palavra específica para alguém, mas era pela palavra. E quando eu começava a ser inspirado por Deus, eu sentia inspiração. E quando alguns segundos eu queria se prolongar mais, eu sentia que a unção parece que saía de mim. Eu disse, tá bom aqui, até aqui. Eu pensava, é até aqui, não posso ir mais adiante. Tem pessoas que se empolgam e falam que Deus nem mandou. Oh. Está entendendo? Cuidado. Mas esse dom aqui, ele quer dar para a gente, é um dom ministerial. Esse dom ministerial, mas hoje existe o dom de profecia que é espiritual. Aí ele diz, outros para evangelistas. O que é ser um evangelista? É aquele ou aquele que prega as boas novas de salvação. É aquele que fala das boas novas de salvação, fala sobre Jesus. Faz anos estava aqui conosco um homem, e ele era um evangelista. E quando ele pregava sobre os evangelhos e sobre Jesus, eu percebia que ele tinha uma grande desenvoltura para pregar. E a gente sentia que era Deus que usava esse homem. Mas quando ele pregava outra mensagem do Antigo Testamento, eu percebia que ele não tinha tanta desenvoltura quanto ele pregava no Evangelho. Então, o evangelista é aquele que fala unicamente, exclusivamente de Deus, do Senhor Jesus, sobre as boas novas de salvação. Se você ver aqui o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, fala de Jesus. São as boas novas de salvação, que como Jesus aqui, ele andava na terra, ele curava, ele expulsava demônio. Então é o Evangelho, boas novas, ele veio trazer essas boas novas de salvação. Ele mesmo é a salvação para a nossa vida. Então, esse é um dom de evangelista. E outros para pastores. Esse dom é o mais desejado pelo povo, pelos homens, de ser um pastor. Eu, quando não era evangélico, dizia comigo, quando eu crescer, eu quero ser um pastor. Coitado, sabe nem o que eu estava dizendo. Porque depois que olho para o nosso pastor, o peso é grande. Eu disse, só Deus na causa do pastor, porque o negócio é tremendo. Ele precisa de muita ajuda, muita mesmo. E eu dizia, quando eu crescer, eu quero pregar, eu quero ser um pastor. O que eu estava dizendo? Eu quero ser um guardador de ovelhas. Pastor significa guardar ovelhas. Guardar, tomar conta de um rebanho. E eu e você somos as ovelhas do Senhor. Então é um sentido figurado, o Senhor chama a gente de ovelha. Não é aquela ovelhinha de 4 patas, não. 4 patas, não. É de 2 mesmo. Então a gente é a ovelha do Senhor. E a gente vê que esse dom ministerial de pastor, ele é muito árduo, muito cansativo, muito pesado, muito fatigante. Oh, meu Deus do céu. Por que existe esse dom? Mas se Deus dá, ele capacita a pessoa para isso. Irmão, o Senhor tem um desejo ainda de ser um pastor. Para falar a verdade, sinceramente, eu não penso em nada mais. O Senhor está correndo, irmão? Não. Eu estou aprendendo. Porque quando eu estiver pronto e o Senhor vê que eu estou pronto, Ele vai me chamar no tempo e na hora certa. Mas eu nunca fiquei dizendo que eu queria ser a todo mundo. Eu quero ser isso, não sei o quê. Não, não. Eu não fico espalhando essas coisas. Para mim isso é negócio de criança. Não precisa. Quando Deus quer chamar,
Ele chama a pessoa. E quando Deus quer chamar a pessoa tem que manifestar alguma coisa daquele dom. Mesmo que não recebeu, tem que manifestar. Falar de mim, um diácono, por exemplo. É um dono de serviço. Aí eu olho para a pessoa parada, não faz nada na igreja, senta, dá glória, aleluia, vai para casa. Será que o pastor vai dizer, esse rapaz dá para um diácono? Mas o que é que ele faz? Não levou nem um copo com água ali no púlpito para o irmão está com a boca seca. Não abriu nenhuma porta do templo. O pastor chamou para orar, ler Bíblia, não foi. O que é que ele está fazendo? Como é que esse rapaz vai ser um pastor? Ele tem que manifestar alguma coisa desse dom. Ele tem que fazer algum serviço e Deus já sabe a quem vai dar o dom. Aí nesse momento o Senhor vai usar o pastor e vai dar visão ao pastor. Ele vai ali orar, entregar aquela pessoa ao Senhor. Porque futuramente ele vai dar para alguma coisa. Quando a gente vê uma pessoa trabalhando na igreja, a nossa visão é assim: fulana vai dar uma boa obreira. Olha o que ela faz. Fulano vai dar um diácono. Ele tem esse brilho, acho que vê de longe. Acho que não tem esse olhar. Porque a pessoa está manifestando alguma coisa do dom que ainda não recebeu. Então veja bem, eu nunca sonhei de ser um diácono, nunca na minha vida se passou por isso. Agora quando Deus chama você assim do nada, você está estranho, não é? Oxe, mas como sou eu? Você lembra de Moisés? Eu? Só que o Senhor estava me amadurecendo no serviço da obra da casa do Senhor. O pastor foi observando, Deus já sabia disso. E o pastor orava pela gente. Eu chegava, dava testemunho, chegava cedo, ficava orando. O pastor mandava fazer uma coisa, eu ia fazer. Servia Santa Ceia. Eu já tive até a oportunidade de, quando as pessoas entrarem, eu ir lá com óleo e fazer uma oração para todo mundo que entrasse aqui. Eu fiz isso tudo. Bota ali uma música ali, eu faço tal. Então eu estava manifestando o que? Serviço na igreja. Então eu estava aprendendo com isso. Por que eu cheguei até aqui, irmão, e eu não cheguei? Porque você era desobediente. Essa é a verdade mais crua e dura. Você não fazia o que o pastor dizia. Faça isso, você fazia outra coisa. Então por isso que você não chegou, não persistiu. Por que eu não cheguei, irmão? Porque ficou olhando fulano subir. Por que tu não subisse? Então há particularidades com cada um de vocês aí, algo aí que impediu. Qual foi o teu testemunho lá fora, aqui dentro? Se você teve um testemunho arruinado, meu filho, vai ficar do mesmo jeito. Eu era daquele que não olhava as pessoas. Eu procurava fazer o meu. Porque se eu ficar olhando e fulano, eu fico, e fulano sobe, e ela sobe, pronto, eu fico. A única coisa que eu não gostava é quando o pastor dizia uma coisa e me botava em outro lugar. Eu ficava com raiva. Ele não está aqui não, mas eu digo, mas é verdade. Então quando ele faz isso com vocês, ele já explicou aqui na reunião. Ele bota um aqui para ensinar aqui, bota um para os jovens, bota um para lá. Eu tinha raiva disso. Eu queria pregar, o pastor não botava eu para pregar. Botava uma pessoa que... Eu disse, poxa, eu estou ali dando duro e o pastor está me vendo, não é? Mas eu nunca que fui contar aos irmãos, nunca. Me explica alguém aí, se eu disse isso a você. Eu dizia em casa, mamãe dizia, filho, cala a tua boca, filho, porque vai chegar a dia que tu vai ficar cansado de tu pregar. Aí eu, tá certo, ficava calado. Aí hoje eu tenho a chance de pregar como pregava. Hoje eu prego mais do que antes. E hoje eu sei que isso é pesado. Agora eu sei a responsabilidade, agora eu sei que tem que calar a boquinha. Mas aqui não, tem pessoas, ou em outros ministérios, tem pessoas que têm raiva e ficam espalhando para os irmãos. Se pastor, isso é o quê? Eu faço isso, o pastor não está me vendo, colocou fulano não tem testemunho de nada. Ele está provando você. Será que você é um diácono, vai ser um diácono mesmo, um pastor, um presbítero mesmo? Pense nisso. Fique calado.
A irmã Clenilda, eu digo isso porque ela disse na reunião, posso dizer. Ela disse: meu pastor, chegou um tempo na minha vida que eu quero parar, observar e aprender. Eu disse: glória a Deus, agora que chegou no nível, olha o tempo. E ela antigamente conversava comigo, isso e aquilo. Eu disse: irmã, eu vou lembrar isso até a ela: irmã, faça um teste. A senhora já experimentou só obedecer sem falar nada? Ela não conseguiu fazer isso, continuou. Aí quando foi aqui, hoje, na reunião, ela se despertou. Ela disse: eu vou agora observar e obedecer, porque eu estou sentindo isso. Ela falou ou não falou? Falou. Então chegou no nível agora, depois de muito tempo de aprendizagem. Mas a gente é assim mesmo, o ser humano é assim mesmo. Só que eu, quando ficava com raiva, eu não ficava dizendo aos irmãos: não, eu vou trair meu pastor? Não. Ele está provando você, meu filho. Depois que eu vim entender que isso era uma provação, eu disse: isso é uma provação de Deus. Está doendo aqui, Senhor, mas eu sei que é provação. Se eu não ser provado, eu não estou servindo para ser um diácono. Está entendendo? Quando o pastor te colocar para ali, ó, fica calado, tu vai. Irmão Clênio estava ensinando aqui, depois foi para ali, veio Eduardo, aí ficou eu. Hoje eu sei já. Então tem pessoas que faltam amadurecer, por conta de amadurecimento, elas ficam com raiva, elas perdem o ministério que já estava na palma da mão. Desobedeceu porque estava com raiva. Não, só obedeça. Faça igual eu, tá com raivinha, tá? Cala a boca, vai descontar a raiva lá no teu travesseiro, dando um burro, alguma coisa assim. Não é não, irmã? Mata o teu travesseiro lá de burro, assim, puf, puf, pronto. Mas não fica espalhando, isso é coisas ministeriais. Coisas ministeriais, não fica se contando na rua não, meu filho. É ministério você e Deus. Tem coisas que eu não conto à mamãe. Tem coisas que você não pode contar à sua esposinha querida e amada, porque vai estragar. A gente fala de amadurecimento nessa parte. Então veja, eu estou focando no dom de pastor, porque eu estou me espelhando no Senhor e no pastor que a gente tem, é o sofrimento. Então essa mensagem é útil para os dias de hoje. O dom de pastor é algo muito árduo, que precisa-se o homem de Deus ter uma ajuda de cada um da gente para orar por ele, interceder por ele, porque não é fácil. É uma caminhada dolorosa. E esse dom, irmão, Deus quer dar a você. Deus quer te emprestar esse dom. Eu não tenho desejo, tudo bem. Às vezes a gente diz que não quer. Mas quando você está tão envolvido com a obra do Senhor, o Senhor te chama que você nem percebe. Eu falo da minha experiência aqui no culto de libertação. Eu dizia: eu não quero esse negócio de libertação, isso é muito pesado, esse culto é muito pesado. Fica aí, pastor. Mas depois eu estava tão acostumado, que para mim era tão banal aquilo, que eu não fazia nem mais diferença. Então quando você está tão entrelaçado na obra do Senhor, quando Ele te chamar, você não vai nem se... Senhor, glória a Deus, você fica tão assim... alegre. Tem pessoas que, eita, Deus vai me chamar. Calma, Deus primeiro vai ensinar você, para quando Ele te chamar, você estar pronto e você sentir que foi de Deus a tua chamada. Eu nunca sonhei de ser um diácono, mas eu entendi que pelo meu serviço na igreja, o Senhor estava dizendo: tu já estás encaminhado para o ministério. Então quando o Senhor me trouxe aqui, para mim não era mais novidade. Eu fiquei calmo, eu sabia que era de Deus. A igreja percebe quando as coisas vêm de Deus, quando flui vem de Deus. Pastor é um dom ministerial e Ele quer dar para mim e para você. E depois tem pastores e mestres. O que é ser mestre? Na escola vai ter uma assembleia de pais e mestres. Por que mestre?
Porque ela é o quê? É o professor, não é? Ele tem um conhecimento a mais do que os seus alunos. Aliás, os alunos estão ali para aprender. Mas aqui, um aprende com o... Pode ser o pastor do alto nível, mas ele ainda aprende com a gente, sabia? Tem pessoas que não aceitam isso. Eu que ensino. Tem pessoas que dizem ser uma coisa, e quando a gente vai lá para instruir, elas não aceitam, porque elas se acham o dono da verdade. A Bíblia diz uma palavra assim: aquele que instruir um sábio, ele vai crescer mais. Agora aquele que vai instruir um tolo, ele vai se aborrecer de você, se não dá uma pisa em você ainda mais. Não é verdade? Se eu não me engano, tem em Provérbios isso. Quer conhecer uma pessoa? Dá uma palavra a ela, vê se ela aceita. É um pastor? É? Ele errou? Mas vai lá, ô pastor, teve um errinho aqui. Não, errei nada, eu sou o líder, e comigo é assim mesmo. É a minha providência assim. Você descarta essa pessoa rápido. Descarta logo. Mas eu quero falar de mestre. Mestre é um dom ministerial. Aquele que tem um grande conhecimento, um absurdo de conhecimento. É um conhecimento extraordinário. A gente pensa que estudar a Bíblia e orar já é ser mestre. Não é. Eu dizia: Senhor, eu quero ser um mestre. Em quê? Na palavra, claro. E quando eu fui ler uma lição, que era mestre que faz essa lição, eu não me lembro, mas tinha características para saber se a gente já estava encaminhado para ser mestre. Quando eu li, eu disse: meu Deus, não tenho nenhuma. Estou longe de ser mestre. Mas escute, tem pessoas que se acham mestre porque lê muito a Bíblia. Eu não estou dizendo que não pode ler sim. Eu estou dizendo, tais pessoas, não todas, elas se dizem ser mestre. Mas quando elas vão ensinar, você se perde. Porque elas fazem um arrodeio. Oh, tu não é um homem espiritual, por que tu explica tão arrodeado? O mestre não explica detalhadamente. Ele não confunde ninguém. Ele não dá arrodeio na cabeça de ninguém. Os irmãos ficam: o que foi que ele falou? E essas palavras? Porque tem pessoas que pensam que ser mestre é falar aquelas palavras bonitas. Não é isso. É ter um grande conhecimento absurdo, mas prega na simplicidade. Jesus era um mestre, mas ele pregava coisas tão simples. E os discípulos não entendiam ainda. Para ser mestre, não é preciso aquelas palavras bonitas de dicionário, não. Mestre é aquele que prega na simplicidade, ele recebe do céu e passa para a igreja, ele não confunde a igreja, ele instrui a igreja, ele abre portas para a igreja, ele acende luz na cabeça das ovelhas. As ovelhas entendem a mensagem do Senhor perfeitamente. Eu posso dizer que eu prego, eu não sendo mestre, prego melhor que essas pessoas. E você entende quando eu falo perfeitamente. Não é querendo me exaltar e dizer que eu sou o jovem do pedaço, não é isso. Porque essa é a realidade. Então esse dom de mestre aqui, aquele que tem um grande conhecimento, o Senhor quer dar para mim e para você. Só que eu preciso manifestar alguma coisa para receber esse dom. Você ora? Oro. Lê Bíblia? Leio. Pesquisa. Mas além da Bíblia, tem que fazer coisas a mais. Pesquisar, tem outros livros, referências. Tem que orar. Tem que ter aquele gosto todos os dias de ler Bíblia. E eu estou longe disso. Mas eu desejo ser. Então, veja bem que a minha área que eu gosto de pregar muitas vezes é o quê? Sobre relacionamento. Aí quem me vê diz assim: irmão, tem um entendimento, parece que é casado. Eu não sou casado, eu não tenho experiência, eu tenho conhecimento, não tenho experiência. Mas quando eu me envolver com certa pessoa, vai ficar muito mais fácil, porque o que eu aprendi eu vou poder usar, eu tenho as ferramentas prontas. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu saber encaixar cada uma no seu lugar, acabou-se, meu filho. Está entendendo?
Então observa-se que eu, um certo dia, senti um gosto, um prazer de comprar livros. E eu percebi que o Senhor quer me dar um conhecimento nessa área. Só que eu parei com isso. Se você tem um desejo, compre e depois para, é como se você esfriasse. Então a gente não pode parar naquilo que Deus quer dar para a gente. Então, nem tudo que Deus quer te dar, Ele vai falar, usar um vaso, meu filho. Ele vai colocar um desejo em você, aí você continua com isso. Muitas vezes Deus dá um desejo de se levantar pela madrugada, aí você se levanta. A segunda vez você abre o olho, estou com preguiça. Não, continua, meu filho. Eu comprava livros de relacionamento. Se você for em casa, só tem um livro de relacionamento, que é a área que eu gosto. Então é isso que o Senhor quer dar, o crescimento a gente. Para a gente sempre buscar mais, crescer mais, ser um mestre da palavra do Senhor. Paulo aqui, ele era um mestre. Era um homem que conhecia a palavra do Senhor. Ele tinha um conhecimento absurdo. Era um mestre. Versículo 12. Olha o que diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Para que é usado o dom? Para edificação do corpo de Cristo. Então, quando Deus dá um dom para as pessoas, a igreja dele, esse dom é usado para o aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoamento? Melhoras. David vai pregar domingo. Não, quem vai pregar sou eu. Eu tenho uma palavra guardada. Eu já sei como eu vou entregar à igreja. Aí eu perdi o dia. O que é que eu vou fazer com essa palavra? Eu vou aperfeiçoá-la. Vou ler novamente e Deus vai colocar coisas novas aqui dentro. Aperfeiçoamento. Então esse dom, a palavra diz, Paulo está dizendo aqui que é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Sempre aperfeiçoamento, não é parar, não é recuar, é aperfeiçoar. Como? Na igreja. É para um ajudar o outro. Para o desempenho do seu serviço. Então o Senhor tem um serviço para a gente. E esse dom é para ser usado no serviço do Senhor. E a gente, sim, todos os dias ser aperfeiçoado para edificação do corpo de Cristo. O que é edificar? Construir. Sábio é aquele que constrói sua casa sobre uma rocha. Essa rocha, hoje, quem é? Hoje. A língua enganchou aqui. Quem é hoje? Acertei. Essa rocha é Cristo Jesus. Então, se eu edificar na rocha, que é Cristo Jesus, a tendência é cair? Não, subir. Então, se o dom você usar para o aperfeiçoamento dos santos, no serviço de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, é para edificar a igreja. Tem pessoas que pensam que ela recebeu e ela vai ficar com isso. Não. Quando a gente recebe, a gente vai entregar aos irmãos o que recebeu. Dai aquilo que de graça recebeste, e de graça dai também. Está entendendo? Eu prego 500 conto para pregar na tua igreja. Você não acha demais não isso, não? Eu não faria isso, não. É pregar a mensagem do Senhor. Pregar com amor. Tem pessoas que cobram. Tem um certo pastor, ele é muito conhecido mundialmente, e fizeram uma pergunta: pastor, é verdade que o senhor cobra para pregar? Quando convida, ele disse: não, mentira. A única coisa que eu cobro é que vocês têm que pagar para mim. Agora eu me confundi, perdão, igreja. Como é o nome daquele negócio, aquela casinha que a pessoa fica hospedado? Parei, calma. Eu tenho que escutar. M ou H? Hotel. Pronto. Eu fiquei com medo de falar errado. Vou pedir ajuda aqui aos irmãos. Toda vez eu me confundo com isso. Hotel com H.
Quando a pessoa fica lá, passa 2 dias. Ele disse, pagando um hotel para mim, pronto. Tranquilo. Porque eu não gosto de ficar em casa. Mas quando eu vou pregar, eu não cobro nada. Porque ele mora longe. Ah, tu vê, irmão? Também já é demais, né? Homem de Deus também precisa de ajuda da gente. Ah, eu vou convidar fulano, eu vou pagar aqui um hotel para tu, fica aqui para pregar na igreja, eu convido você. Ele vai. Então a gente tem que ter o prazer de fazer isso para edificar o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? É eu e você, meu filho. Agora o interessante é que tem ovelhas que estão cegas com a venda nos olhos. E o pastor não está edificando a igreja, por aí muito tem isso aí. E o povo vai atrás. Ô povo cego. E o pastor ensina cada coisa arrodeada. E o povo atrás. E quando a pessoa chega aqui, você vê a pessoa está destruída. Ela é fraca. Ela não tem conhecimento, a mente é travada. Ela nunca foi edificada pelo seu pastor. Enquanto a gente tem um pastor que edifica a nossa igreja, muitos de nós não dão valor. A gente fala mal dele, cospe no prato que a gente come. Fica dizendo aos irmãos o que acontece. Certo dia, uma pessoa que não é nem irmã, se diz, não sei, veio falar algo sobre mim. Eu fiquei sem reação na hora. Eu disse, pastor, eu vou pegar ela. Só não falei porque era algo de ministério, não se fala no ônibus. Ela veio se meter onde não devia. Porque alguém daqui foi contar para ela não ia saber dessas coisas. E veio chegar até a mim, eu disse, isso é coisa do cão. Eu sou um diácono, né, senhor? Essas coisas vêm pra gente. Os pequenininhos, ele nem mexe, né? Vem pra gente. Eu disse, vou pegar ela, pastor. Isso está errado. Só que eu não ia pegar na ignorância e falar na calma. Eu ia dizer, para começar, tu frequenta a igreja? Ela já ia se perder. Tu ouvisse a doutrina que o pastor ensina? Não. Tu é alguma coisa, tem alguma função na igreja? Não, que ela não tem. Então, coisas ministeriais se resolvem na igreja. É o pastor e a ovelha e Deus. Se você não faz parte, não pode se intrometer. Você está errada de falar alguma coisa desse tipo. Eu ia dizer. E eu disse, aí o pastor disse, David, é melhor evitar, que essas pessoas não vão entender. E não ia mesmo. Essa pessoa é ignorante. Saí daqui já faz muito tempo já. Eu fiquei a fim de dizer, conversar na calma. Porque até Paulo diz aqui, se algum dos irmãos cometer uma falta, corrige ele. Eu queria corrigir aquela mulher, uma mulher. Mas depois eu pensei, não vai valer de nada, eu vou falar em vão. Essas pessoas, até no meu trabalho, se não fizerem por onde, eu me escondo delas. Irmão, e o amor? Não é amor, escute. A pessoa só quer o seu mal, não te ajuda em nada, só quando precisa. E você está assim o tempo todo, mas chega um tempo que você vai cansar. No meu local de serviço, quando as pessoas é assim, falsa, eu percebo. Quando eu vejo ela, eu me escondo. Sério, perante o Senhor, eu me escondo. Eu corro. Eu disse, patroa, se eu ver fulano, eu me escondo dela. Porque não vale a pena estar perto de uma pessoa dessa. Pessoas falsas e mau caráter existe assim. Só busca a gente quando precisa de alguma coisa. A gente quer edificar, a gente quer ajudar, o pastor quer ajudar, mas as pessoas, as ovelhas não querem isso. As ovelhas querem palavras que elogiem, massageiem o seu ego. Ou não, porque o pastor só prega duro. É pro teu bem, meu filho, ele te ama. Quando você era pequena ou pequeno, tua mãe dava em você, você ficava com muita raiva, não era? Mas depois que passava a raiva, eu errei mesmo, por isso que eu apanhei. E tem ovelha
pior do que criança, porque criança, quando eu era criança, a mãe andava em mim, eu ficava, tá doendo não. Não tá doendo? Eu falava assim, debochando dela. Tá doendo não? Nem dói, tá fraco. Ela cansava de bater em mim. Eu não dava para ela uma lágrima de raiva que eu tava vermelho. Eu só não dava nela porque o capeta não tinha entrado no meu corpo e nem vai entrar. Porque quem faz isso está possuído, meu filho. Isso não é normal não. De raiva. Raiva não é normal não. A raiva, quando é controlada, claro que tem momento de raiva, mas se ela ultrapassar disso, meu filho, está encapetada aí, viu? Vem aqui, pastor, ora aqui, pastor, por essa pessoa. Está nem doendo. Tem ovelha que é assim, ela não aceita a palavra. Paulo está dizendo, o dom é para edificar a igreja, e quando se edifica, vai doer, no começo dói. Quando você está construindo uma casinha zoada, tá, o martelo. Bate cá, bate lá. Vai se ajeitando, vai tendo um barro, vai chover, aquele negócio todo. Mesma coisa são as ovelhas, elas não aceitam o crescimento, a edificação, as palavras de doutrina, elas não aceitam. Coração duro e perverso. Sabe por quê? Porque é criança. Quando eu era criança, eu dizia, não está nem doendo, bate mais. E mamãe, tome mais. Puf, puf. Apanha de cabo de vassoura, de tamanco, de fio, aqueles fios duros de fiação duro. Já apanhei de cipó de pampoula. Eu já subi a escadaria, mamãe, já pegava um cipózinho daquele e fazia assim, ó. As folhas saíam todas na mão. E zap. Cabo de vassoura também já levei piso nas pernas. E aí, irmão, eu culpo minha mãe e papai? Eu era teimoso. Agradeço a Deus por isso hoje. Tem hoje meninas pequenas que dizem, mas se mamãe tocar em mim, eu denuncio. Tá tremendo esse negócio, não é? Mas o pai quer edificar o filho, o pastor quer edificar a igreja, mas a pessoa não entende essa correção e insiste, o coração duro. Eu não gosto, pastor, e pronto. Então desaparece, meu filho. Está fazendo o que aqui então? Irmão, o senhor quer que eu vá para fora? Se você quiser, você vá, que eu não vou botar ninguém para fora. Vinde como estás, meu filho. Agora permanecer do mesmo jeito também não dá, não é? Está entendendo? Tudo isso é para edificação do corpo de Cristo. O dom que Deus deu é para você usar, não é teu. Você diz que é teu, eu faço o que eu quero, sou isso, sou aquilo. Eu vou pregar aqui, mas o pastor me instrui. David, cuidado em certas palavras, o modo que tu vai falar para o povo. Tem que ter cuidado para não magoar, para não afastar as pessoas, está certo. Mas eu poderia dizer, eu sou homem de Deus, eu vou dar ouvido ao pastor. Se Deus quer me usar assim, não é assim não. Calma aí. Vou dirigir o culto, é do meu jeito. Não é assim não, meu filho, calma aí, tem instrução. Eu vou louvar de todo jeito, se eu quiser ensaio, se não quiser ensaio em casa e pronto. Ei, meu filho, não é assim não. Não é assim de todo jeito não. Toda construção tem um mestre de obras. Cada um tem a sua função, ele sabe o que fazer, sim ou não. Mas quem diz a ordem é quem? O mestre. Olha, ajeita ali um pouquinho. Ele não sabe fazer, sabe. Mas eu tenho que ouvir a instrução. É aí que muitas pessoas se perdem. Já me desobedeceram muito aqui já. Mas também eu fico calado. Eu disse, Senhor, me ajuda, Senhor, para saber resolver isso aqui. Me ajuda. Aí aos poucos as pessoas vão amadurecendo e vão crescendo. Está entendendo isso? Aí o versículo 13, eu vou fechar a mensagem. Até que todos cheguemos à unidade e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de quê? Doutrina,
pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem iludem ao erro. Deus vai dar um dom para crescimento da igreja. Quando a gente era pequeno, fazia as coisas de criança, de moleque. Quando a gente cresceu, a gente faz coisa de adulto. Tem pessoas de 50 anos, se conversar comigo, parece uma criança. Você vai dizer que eu tenho cara de bestalhado ainda? Só observar, meu filho. Observe o que a pessoa fala e tudo. Está entendendo? Então, tudo isso aqui é para a gente chegar na unidade. A irmã Clenida que deu o testemunho dela aqui. Ela disse, eu quero parar, observar e aprender. Nilton também, um jovem, do jovem, disse também uma coisa, que ele sentiu de ir para uma igreja e depois na mesma hora ele percebeu que ele tinha que voltar. Não é que você não vá visitar, mas o Senhor ensinou a ele que esse negócio de visita, traz visita, vai para lá e vai para cá, não vai ter crescimento em nada. E quando ele falou isso, eu fiz assim, ó. Eu fiquei alegre porque Deus abriu a mente dele. Então ele está chegando, a irmã, e como outros aqui estão chegando à unidade. A unidade. Quando a gente chegar na unidade, meu filho, eu acho que o céu desce. Desse dia o céu desce. Mas enquanto não chegar à unidade, vai ter uma contenda aqui, vai ter uma contenda ali, um grupinho brigando ali e tal. Aí fica nessa. Vamos se chegar à unidade. Tem dom de Deus para a tua vida. Manifeste a obra do Senhor aqui na terra. Porque o dom é para você.